Vamos combinar, né? Ninguém encarou melhor a proposta de Jesus em servir do que a mulher. Seja na estratégia de guerra espiritual, sustentando missionários ou fazendo missões, no ministério de socorro, ouvindo e aconselhando, na assistência social, no ministério da visitação, no departamento de jovens, na EBD, na recepção, na pregação, nas vigílias, nas consagrações, no círculo de oração, em casa, na rua, no trabalho, na vizinhança. Aí estamos nós, lutando e vencendo, sempre cientes de que a transformação espiritual intermediada pela fé nos possibilita um estado de disposição que a cada dia vai se renovando para o serviço, para a batalha da fé, confiando na providência divina de que nossas fraquezas serão trocadas pela força de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai querido e Pai amado, nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez, Pai, estarmos sendo despertados, corrigidos pela Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, hoje venha nos ensinar, Pai, aquilo que ainda não sabemos, ou venha nos despertar, Pai, para aquilo que precisamos fazer para alicerçar a nossa família, a nossa vida, Pai amado, na Tua Palavra. Senhor, que cada pilar, Pai amado, que for ensinado hoje, Pai, que em nome de Jesus possa ser, Senhor amado, verdadeiramente, Senhor, feito, Pai, verdadeiramente construído nas nossas casas, Pai, nos nossos lares, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por cada um que tem nos ouvido, que tem contribuído, que tem orado, que tem intercedido, Pai amado, por nós. Nós queremos Te agradecer e apresentar cada um dele, Pai amado, em nome de Jesus. E que cada vez mais o Senhor continue, Pai, nos corrigindo, continue nos guardando e nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Que Deus continue prosperando o seu lar em nome de Jesus. Nós estamos com mais um Devocional Família ao Reino para a glória de Deus. E não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E como todas as nossas ministrações, né, eu quero começar perguntando, como vai a sua família? Como vai a sua casa? Como vai o seu relacionamento com o seu marido? Como vai o relacionamento com os seus filhos? Que essa pergunta soe na sua vida e na sua casa como uma reflexão em nome de Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os pilares de uma família saudável. E para começar a falar sobre os pilares de uma família saudável, eu quero começar a falar sobre a mulher. Mas por que a mulher? Porque a mulher é um pilar importantíssimo para o sustentamento de um lar. O pai, o marido pode estar bem, os filhos podem estar bem, a casa pode estar bem, mas se essa mulher não está bem, ela coloca toda aquela casa abaixo. Ela tem o poder de destruir aquela casa se aquela mulher não estiver bem. Então, por isso que a mulher é um pilar importantíssimo para a construção dessa família saudável. Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. E as pessoas falam muito que há uma pressão muito grande sobre a mulher. Mas eu quero te falar hoje, não há pressão nenhuma sobre a mulher.
Isso só acontece porque a mulher não se posiciona. Então, quando a mulher se posiciona em Deus e naquilo que o Senhor chamou ela para viver, não há pressão sobre ela. Não há pressão em cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Não há mais peso quando essa mulher é uma mulher posicionada. Mas se essa mulher não se posiciona, certamente haverá peso, haverá pressão, haverá um cansaço maior do que o devido sobre essa mulher. A mulher sempre ocupou um espaço importante na história da humanidade, no cenário bíblico e histórico. Eva, a mãe de todos os viventes, Débora, mulher corajosa, destemida, com as coisas e com o povo de Deus. Ruth, obediente, e decidiu pelo Senhor em sua vida e foi remida. A viúva de Naim, um exemplo de fé. Dorcas, exemplo de serviço com excelência e amor aos necessitados. Sarah Calley desenvolveu um ministério pioneiro no Brasil que resultou na fundação das igrejas evangélicas. Martha Watts, uma missionária e educadora. Albertina Bezerra, fundadora do Círculo de Oração, que teve esse nome dado à própria irmã Albertina, que se inspirou num folheto que dizia que a oração é como um círculo no céu. Você, eu, sim, nós também. Nós também fazemos parte dessa história. Nós também fomos escolhidas por Deus. Assim como todas essas mulheres que eu citei e muitas outras mulheres que a gente vê na história da Bíblia, muitas mulheres que se empenharam para a melhora da nossa sociedade, todas elas têm um propósito em Deus. Todas elas foram escolhidas por Deus. Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 4, diz bem assim. Do 4 ao 6. Assim, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós somos escolhidos do Senhor. Neste novo século, muita coisa mudou. Vivemos numa sociedade sob pressão, em que os problemas profissionais, pessoais, econômicos, sociais, financeiros acabam estourando dentro de casa. Em contrapartida a essas mudanças, temos a palavra de Deus que não muda, aleluia, e nos mostra que exercemos um papel importantíssimo nessas situações. No texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, nós encontramos a declaração divina que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Sem qualquer complexo de inferioridade, a mulher com alegria reconhece-se como auxiliadora e aceita essa enobrecedora função, pois nosso maior exemplo vem do próprio Deus, que é chamado de auxiliador. Hebreus 13:6 diz assim: assim afirmaremos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me pode fazer o homem? Ser auxiliadora é uma qualidade imprescindível no mundo onde o individualismo predomina. Entenda, ser auxiliadora é estar no caminho, no propósito proposto por Deus para uma mulher. É saber ouvir, é saber falar, é estar disponível e compreender o que o outro sente. É dar as mãos sem se aprisionar, é doar-se. Esse auxílio e companheirismo nasce e se desenvolve de uma relação de amor. É a convicção de que ser uma auxiliadora idônea é uma
marca inegociável na mulher que está inserida no projeto de Deus na família. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses, ele diz bem assim, vamos ler lá? Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Aleluia! Vamos combinar, né? Ninguém encarou melhor a proposta de Jesus em servir do que a mulher. Seja na estratégia de guerra espiritual, sustentando missionários ou fazendo missões, no ministério de socorro, ouvindo e aconselhando, na assistência social, no ministério da visitação, no departamento de jovens, na EBD, na recepção, na pregação, nas vigílias, nas consagrações, no círculo de oração, em casa, na rua, no trabalho, na vizinhança. Aí estamos nós, lutando e vencendo, sempre cientes de que a transformação espiritual intermediada pela fé nos possibilita um estado de disposição que a cada dia vai se renovando para o serviço, para a batalha da fé, confiando na providência divina de que nossas fraquezas serão trocadas pela força de Deus. Então, cada vez mais que a mulher se posiciona naquilo que ela é chamada, mais o Senhor dá vigor a ela, mais o Senhor coloca ela disposta para ela conseguir realizar tudo aquilo que é imposto para ela como responsabilidade. Seja em todos esses lugares que nós lemos, em casa, no trabalho, aonde ela estiver, ela sempre vai estar disposta a servir. Quando essa mulher se posiciona, quando essa mulher entende o que é um auxiliador idôneo dentro de um lar, ela sempre vai estar disposta a fazer aquilo que o Senhor pedir para ela, seja o que for e seja aonde for. Isaías 40, 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Uma vez unidas a Cristo, a fé projeta-nos para uma vida eterna. Efésios 2,10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quanto mais unidos nós estivermos no propósito, na fé, mais nós vamos conseguir alcançar aquilo que o Senhor nos propôs. Junte-se a isso, você mulher, nós mulheres, com oração constante e súplica pela complacência, pela benevolência de Deus, correspondendo à vontade de Deus com alegria, tendo plena consciência de que toda a capacitação para uma conduta irrepreensível no lar, na igreja e no serviço não depende de esforços e méritos pessoais, mas de uma concessão de Deus a nós, seus filhos e filhas. A poetisa goiana, que faleceu em 1985, aos 96 anos, Cora Coralina, afirmou que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, tudo que você for fazer, faça bem feito. Faça como você fizesse para Deus. Às vezes, a gente se vê chateada porque está fazendo alguma coisa, passando a roupa de um marido, cuidando dos filhos, fazendo o almoço. Faça aquilo como para Deus. Sirva o seu marido como para Deus. Sirva os seus filhos, a sua casa como para Deus. Sirva onde você estiver como para Deus. Amém? A mulher inserida no projeto de Deus, na sociedade, precisa realizar tudo com excelência. Não importa o serviço que está prestando,
Pode ser executivo, doméstico, médica, professora, vendedora, não importa. Precisamos realizar tudo de forma excepcional, porque isso precisa vir de nós, não pode depender do outro. Eu não me refiro apenas à qualidade técnica do serviço, mas também ao trato com as pessoas. Como tratar bem, ser educada, ser aquela mulher que sempre está prestativa para todo o serviço que lhe for proposto. Em Atos 9, do 36 ao 46, nós encontramos um testemunho de Dorcas, que adoeceu e veio a falecer. Vamos lá ver esse texto? Atos no capítulo 9. A partir do versículo 36 diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzindo quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-lhe o joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Aquelas viúvas não tiveram receio em afirmar que Dorcas fazia um trabalho excelente e que a sua morte causaria grande falta àquelas mulheres e todos os que ela ajudavam. Mulheres que fazem seu trabalho com excelência fazem falta em todo lugar. Então, aquelas mulheres sentiram muito quando Dorcas morreu. Por quê? Não apenas pelo o serviço prestado que Dorcas fazia, mas pela pessoa, o amor em servir que ela fazia com todos. Então, quando ela morreu, aquelas mulheres ficaram muito entristecidas, porque ela fazia um excelente trabalho. E nós estamos fazendo um excelente trabalho para o reino? Será que alguém vai sentir falta de nós? Será que alguém sente falta de nós quando, lá no passado, quando a gente fazia algo, quando a gente servia na igreja? Será que alguém sente falta? Será que hoje alguém lembra: nossa, a Cristiane fazia um trabalho tão bom. Nossa, mas como Cristiane fazia um trabalho bem feito. Como era excelente o trabalho que Cristiane fazia, o serviço que ela fazia. Será que alguém lembra de nós dessa forma? Se o homem não puder contar com a auxiliadora na família, ai dela. Se a igreja não puder contar com os serviços femininos em seus ministérios e projetos, ai dela. Se a sociedade não puder contar com a presença feminina, ajudando, dando bons exemplos, ensinando, sendo exemplo a todas as mulheres, exemplo de mulher idônea, ai dela. Como auxiliadoras, nossa função deve ser exercida em todas as áreas. Conhecer o chamado de Deus nos dá clareza quanto ao seu propósito em nossa vida e confiança para tomar decisões. Que possamos, em nome de Jesus, estar com a mente de Cristo, conhecendo os propósitos de Deus através do estudo da palavra dele.
Agora que a gente conseguiu entender melhor a importância da mulher no pilar da família, nós vamos ver agora os pilares da família saudável. Amém? Assim como uma casa precisa ter bons alicerces para permanecer em pé, uma família também necessita de bons pilares para ficar firme. Porque o nosso fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3, vamos lá ver? 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11 diz assim: Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus Cristo. Aleluia. Sobre esse fundamento, a palavra de Deus nos orienta a levantarmos pilares que poderão dar sustentação à nossa casa e à nossa família. Hoje eu quero trazer apenas 4 desses pilares. O amor do marido pela esposa. Efésios 5, 25 ao 29, vamos ver lá? Em Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 25, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, porque a satisfação, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Na língua portuguesa, a palavra amor tem vários significados. Uma parte da Bíblia foi escrita em grego, e no grego a palavra amor possui vários sentidos. Eros é um amor romântico, paixão. Filia, amizade, companheirismo entre amigos e irmãos. Storge, afeição e afeto entre pais e filhos. E ágape, amor divino de Deus pelos homens. O termo usado pelo apóstolo Paulo nesse texto de Efésios é ágape. Ágape possui alguns sentidos práticos. É uma decisão, é um compromisso, exige ação e é incondicional. Esses 4 sentidos independem dos sentimentos. O modelo desse amor é o de Cristo pela igreja, como vimos no versículo 25. Então, o amor que o marido precisa ter pela mulher, ele precisa vir com essas 4 características. É uma decisão, é um compromisso, exige ação e é incondicional. E é com esse amor que o marido precisa amar a sua esposa. O segundo pilar é o respeito da esposa pelo marido. Efésios 5, a partir do versículo 22, diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A submissão feminina ainda é a causa de muita controvérsia. Mas se analisarmos a conclusão que o apóstolo Paulo faz no versículo 33 desse mesmo texto, nós percebemos que submissão nada mais é do que respeito. Vamos ler para a gente poder entender melhor? Versículo 33 de Efésios 5. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então a submissão, ela está muito envolvida com o respeito. Nós falamos sobre isso no outro devocional que nós tivemos.
sobre o respeito. A diferença entre o homem e a mulher é funcional e não posicional. O homem e a mulher têm funções diferentes no contexto familiar. Quando Deus vê dois que se tornam um, mas cada um com funções diferentes que se tornam um, quando exercem as suas funções com primazia. Então, quando Deus vê dois, o homem e a mulher. Quando cada um exerce a sua função com primazia, eles se tornam uma carne só. Lembra do nosso devocional passado que nós falamos sobre uma carne só? O que é ser uma carne só com o seu cônjuge? Se você não viu, volta lá e reveja esse nosso estudo. Submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Dentro da posição do homem, Deus delega funções. Dentro da posição da mulher, Deus delega funções. Isso vai mais além. A mulher que não se submete, a mulher que não respeita, que não está no mesmo propósito, na mesma missão do marido, ela acaba por ministrar exatamente isso nos filhos, fazendo-os não respeitarem as autoridades, pai, professores, líderes e até o próprio Deus. Terceiro pilar, a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. Efésios 6:4 diz bem assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós, pais, devemos ter cuidado para não provocar a ira dos nossos filhos. Dois aspectos podem causar a ira dos filhos: o comportamento dos pais, pelo comportamento dos pais. A falta de educação, Provérbios 29:15, vamos lá ver? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a vergonha à sua mãe. Então, a falta de educação, a falta de colocar a criança na disciplina, no caminho certo, sim, provoca a ira na criança. O exagero no cuidado, aquele cuidado excessivo, aquele cuidado possessivo. Provérbios 19:18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Então nós precisamos sim castigá-lo, nós precisamos sim educá-lo com consciência, segundo aquilo que o Senhor nos direciona para fazer, sem excessos e sem menos e sem mais. E a educação, ela envolve dois aspectos: a instrução formativa e a disciplina corretiva. A instrução formativa, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então nós precisamos instruir os nossos filhos, dar a ele a informação correta, a informação verdadeira, a informação certa, instruindo eles no caminho. A disciplina corretiva, Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, essa disciplina corretiva não é aquela disciplina segundo aquilo que você pensa, aquilo que você acha. É aquilo que está escrito na Bíblia. É aquilo que a palavra de Deus vem instruir. A instrução formativa deve anteceder a disciplina corretiva. A criança precisa saber o que é errado antes de ser corrigida pelo erro que cometeu. E às vezes a gente faz muito isso. A gente chama a atenção da criança, briga, põe de castigo e às vezes bate, mas a gente não abre para a criança o porquê que ela tá apanhando. Sim, nós precisamos. Não é você dar satisfação à criança daquilo. Não, é você instruir a criança, é você abrir a mente dela para ela entender que ela errou porque ela fez isso, ela errou porque ela quebrou o copo, ela errou porque ela mentiu. Então a gente precisa instruir primeiro para depois corrigir. E o quarto pilar, a obediência dos filhos na relação com os pais. Efésios 6, do 1 ao 3. Vamos ler? Filhos,
Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A palavra de Deus nos diz que os filhos devem obedecer a seus pais. Logo em Êxodo 20:12, diz que os filhos devem honrar a seus pais. Aqui nós temos dois princípios que levam a um caminho só. A obediência. A obediência é fazer o que foi mandado, é cumprir uma ordem. Muitas das vezes as pessoas fazem por medo, por obrigação, por pressão e por amor também. A obediência não pode ser movida por sentimentos e sim por decisão. Honra é fazer mais do que foi pedido. É uma atitude que nasce do amor e do respeito. Então, obediência você faz porque mandaram. A honra não. A honra você faz porque você entende, você tem amor, você tem respeito, você se submete àquela autoridade que está acima de você. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Se um filho não obedece, dificilmente ele irá conseguir honrar. Esses dois princípios os levam a um único caminho, a prosperidade de vida e vida no Senhor. Amém? Então que esse pequeno estudo que nós tivemos agora, essa pequena abrir de mente que nós tivemos agora, possa, em nome de Jesus, chegar ao teu coração, chegar na tua casa, que você possa ouvir essas palavras com amor, com carinho, e se você conseguir pegar alguma coisa do que nós falamos aqui agora, tanto para acrescentar como para despertar na sua família e na sua casa, amém, amém. E que construa pilares na sua casa, pilares fortes, pilares firmes, pilares que estão alicerçados na palavra de Deus. Amém? Que cada vez mais o Senhor possa continuar trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa casa e na nossa vida, em nome de Jesus. E fica com Deus. Até a próxima.